Alexandre Pato é ídolo do São Paulo? A gente pode falar que o Pato, sim, ele mesmo, o atacante, ele está no hall dos grandes jogadores que vestiram a camisa do tricolor? E aí, do outro lado, você deve estar se perguntando, mas por que diabos você está falando isso? Por que diabos numa terça-feira de carnaval, né? Aliás, tomara que vocês todos estejam bem, estejam se hidratando bem, estejam descansando bem, estejam aproveitando da melhor maneira possível essa data, sem abusos, tá, pessoal? A gente quer ver todo mundo bem aí, sem abusar, vai na manhã. Mas, pô, por que esse papinho em pleno carnaval? Esse papinho em pleno carnaval porque Alexandre Pato fez de novo, né? De novo ele usou as redes sociais dele para falar do São Paulo e para falar principalmente numa eventual compra da SAF do São Paulo Futebol Clube. Né? Não é um assunto novo. Né? O Pato, desde que basicamente ele encerrou a carreira ali no final de 23, por mais que ele diga que não até agora, e nós já estamos em 2026, ou seja, já passaram-se, né, ou vão se passar 3 anos, né, o Pato, ele diz que não encerrou a carreira, diz que tá mas essas propostas nunca chegam, né? É impressionante. 3 anos, se de fato você quisesse dar andamento na sua carreira, você tinha aí já acertado outro clube, né? E nesses 3 anos se tornou rotina o torcedor São Paulino abrir as redes sociais e ver o Pato falar de São Paulo. Falar de comprar o São Paulo, falar de ajudar financeiramente o São Paulo, falar. Enfim. E a pergunta é essa: Alexandre Pato, ele pode ser considerado um ídolo? E a gente não tá meio permissivo demais com o fato desse camarada ficar falando toda hora que quer comprar o São Paulo, que quer ser o dono da SAF do São Paulo? Quem é Alexandre Pato para falar em comprar o São Paulo? O Pato tem dinheiro para isso? É a pergunta que a gente se faz nessa quinta de carnaval. Quinta de carnaval não, terça de carnaval, né? Eu falei para vocês, parece que eu que tô lelé da cuca, né? Então vamos lá, vamos falar sobre Alexandre Pato e mais declarações dele aí sobre essa fixação. Parece que se tornou uma fixação para ele realmente mandar no São Paulo Futebol Clube, né? Como presidente é difícil, restou para ele realmente falar aí sobre compra de SAF e afins. Tem espaço? Tem lugar para isso? Eu acho que não, já antecipo, mas vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Bem, em primeiro lugar, deixa o seu like aí, né? Se inscreve no canal, compartilha aí esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, manda aí nos grupos aí de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, sei lá, né? Ajude a palavra do Avante Meu Tricolor a ser mais propagada e difundida. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante Meu Tricolor, a gente fala de São Paulo aqui quase que todo dia, né? Estamos tentando resgatar essa regularidade. Nos comentários tem os links para todas as nossas redes sociais, então fique à vontade, visite nossa cozinha aí, né? Vem aí, siga a gente nas outras redes também. Me segue lá nas minhas próprias redes particulares também, né? Então, o nosso canal de WhatsApp está aqui, o link na descrição, onde você tem ali atualização em tempo real do noticiário das coisas do São Paulo, do que está acontecendo no São Paulo. Não precisa ficar seguindo aí um monte de site, ficar abrindo o navegador para entrar. Não, não. Só segue a gente lá, que você vai ficar sabendo em tempo real de qualquer novidade que aconteça do São Paulo aí, esse trabalho de jornalismo independente que faz toda a equipe aqui do AMT, eu e mais outras pessoas, né? Então, para que você não saiba, o Avante Meu Tricolor é um portalzão de internet, www.avantemeutricolor.com.br. Deixe salvo aí também, acesse sempre que possível, quando você quiser saber algo de São Paulo, para você ficar super bem informado. Tá certo? Se você quiser, se você puder, dá aquela colaboraçãozinha a mais aí pra gente. Jornalismo independente é difícil e custa dinheiro. Então vire membro aqui do canal. Cara, é menos de 10 reais, hein? Menos de 10 reais por mês e você
ganha direito aí sim de entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? Só para os Avante Lovers realmente fundamentados, como diria Milton Neves. É, e aí você já ajuda bastante aqui a gente a aperfeiçoar a nossa técnica aqui, enfim, ter uma dedicação maior e melhor a esse projeto, tá bom? Tá o nosso QR Code na tela também. E o botãozinho amei aqui embaixo aí também para você colaborar também aqui pela própria plataforma, não de uma maneira recorrente, mas de uma maneira ocasional. Tá certo? É muito importante. Pense com carinho nisso. Você que tem uma marca aí também, que tem uma empresa, que quer divulgar, nosso e-mail está na descrição do vídeo. Fica à vontade, entre em contato aí com a nossa equipe de marketing, nosso departamento de publicidade e propaganda vai te responder. Ajude e patrocine o jornalismo independente, tá certo? Ai, 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 vamos lá, vamos falar de pato. Eu não queria falar de pato em pleno carnaval, né? Eu tenho ainda uma festa de família para ir, mas eu me vi obrigado, porque de novo o Alexandre Pato vai lá e algum torcedor. E veja bem, eu não estou julgando os torcedores que vão lá e ficam perguntando pro Pato, quando é que você vai comprar o São Paulo? Quando é que você vai ajudar o São Paulo? Porque, enfim, o Pato, se tem uma coisa que o Pato conseguiu passar, essa imagem de que ele é um homem rico, bem sucedido, de que ele é um empresário, né? Porque realmente de jogador de futebol ficou devendo a carreira inteira, né? É um cara que surge com grande expectativa lá no Internacional, tem um início fulminante no Milan, parecia que ia ser titular do Brasil numa Copa do Mundo, mas uma sequência de lesões jogou tudo por água abaixo. Depois decisões de carreira, como a de jogar, de vir, sair do Milan para vir jogar aqui no nosso rival, né, o time lá da Zona Leste, e por fim o São Paulo. Né? O São Paulo, no final das contas, aparece realmente como o clube onde ele mais se destacou, onde ele mais tem afinidade com a torcida. E isso, desculpem a sinceridade, é preocupante, né? Porque é um cara que poderia ter vínculos mais afetivos, mais próximos com o Inter, onde ele surge muito bem. Poderia ter um cara com vínculos de afetividade muito mais próxima com o Milan, onde ele sai em baixa, né? Onde de ídolo, né? Promissor, ele virou apenas o cara que tinha um relacionamento com a filha do presidente, né? E no final sobrou o São Paulo, né? O São Paulo é o clube onde ele teve 3 passagens. São Paulo é o clube onde ele tem aquele 2014 do lado do Kaká muito bom, né? Um time que quase brigou pelo título, né? É claro que na tabela final ali, quando você olhar, tá muito atrás do Cruzeiro, mas o São Paulo briga pelo título, briga pelo título brasileiro naquele ano, né? É o maior concorrente, né? Junto do Cruzeiro ali, né? E numa segunda passagem já foi um pouco ruim, e a última um desastre total. Um contrato de produtividade que nem deveria ter sido assinado. O Pato não deveria ter tido aquela última passagem. Foi uma pressão das torcidas organizadas. A gente, quem lembra aí em 2023 que o Baby ficava toda hora: o Pato, o Pato, o Pato, o Pato, o Pato. E ali, um time sem dinheiro, um time sem perspectiva, achou por bem repatriar o seu ídolo que não jogou. Né? Acabou não jogando com o Rogério Ceni, acabou não jogando com o Dorival Júnior, né? Saiu atirando contra o Dorival Júnior, é importante lembrar disso. Dorival Júnior é esse que foi campeão da Copa do Brasil sem o Pato. Né? Aliás, o Pato nem relacionado foi para nenhum jogo importante daquele mata-mata nacional. E aí, enfim, criou-se esse vínculo entre Pato e São Paulo, um vínculo, ao meu ver, meio artificial, mas, como sempre, eu prefiro deixar para você opinar aqui nos comentários, né? Fale aí nos comentários, você tem o Pato como ídolo? Você acha que o Pato é um ídolo do São Paulo? Que o Pato é um jogador importante na história do São Paulo? Que o Pato é um cara fundamental para a história do São Paulo? Eu, sinceramente, não acho, mas respeito quem acha, tá? Isso aqui, eu não sou dono da verdade. O meu ponto aqui é que me incomoda. Me incomoda a cada 2 meses, né, a cada um mês, o Pato vir falar em comprar a SAF do São Paulo, ser dono do São Paulo. Eu acho que não condiz um pouco com uma postura de ídolo. Nenhum ídolo, tá? E aqui eu incluo até o Neymar no Santos, fala abertamente que vai comprar o clube do coração. Porque no Brasil isso tem uma conotação muito pesada, de uma série de pontos de vista, você entendeu?
de uma série de pontos de vista. Primeiro porque a gente ainda não se dá bem com essa questão de clube-empresa, de SAF, de tratar a nossa agremiação, o time pelo qual a gente torce, como um produto, como algo negociável, com preço estimado. Né? Nós mesmos, torcedores, ainda não estamos perfeitamente adequados a isso. Né? E um segundo ponto chegamos, é triste, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Chegamos num ponto em que um jogador do nosso time tem mais dinheiro que o clube em si. Ou ganhou tanto dinheiro que é capaz de comprar esse clube. Né? Como eu disse, eu não vejo esse movimento com outros ex-jogadores. Eu não escuto ninguém lá do Corinthians falar em comprar Corinthians, eu não escuto nenhum ex-jogador do Palmeiras falar em comprar Palmeiras, eu não escuto o Neymar no Santos falar disso abertamente. Se tem algo nos bastidores ou não, aí, enfim, fica lá com a imprensa santista, vai lá falar com eles. Eu não sei, eu não cubro o Santos, eu não sei do que acontece lá. Mas, abertamente, o Neymar não fala desse assunto, né? E aí vem o seu Pato, né? O seu Alexandre Pato, desempregado, que hoje se sustenta sendo comentarista de televisão na emissora que pertence à sua mulher, né? Pato casou com uma das herdeiras do Silvio Santos, no senhor Abravanel, e fala a cada 2 meses disso, que ele vai comprar a SAF do São Paulo, que ele tem interesse no São Paulo. Eu acho bem problemático, eu acho bem lamentável da parte dele, e acho que ele deveria ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que é uma falta de respeito com o São Paulo, institucionalmente falando. São Paulo que foi o clube que resgatou um pouco da carreira dele, São Paulo que foi o clube onde abriu as portas para ele quando ele já estava sendo considerado um ex-jogador em atividade. Então eu acho que falta um pouco de respeito por parte do senhor Pato. Acho que falta. Tá? Se eu estou pegando pesado ou não, repito, deixe nos comentários. Mas ele não pode ficar a cada um mês vir falar essa groselha, que vai comprar São Paulo. Primeiro, quanto que custa o São Paulo? Qual que é o valor do São Paulo? Segundo o nosso ex-presidente, aquele chutado por corrupção agora, né, impeachmentado, falecido, não vamos nem citar o nome desse camarada aqui, ele que se exploda, né, para não falar outra coisa, quase que sai aqui, né, mas, segundo ele, o valor estimado do São Paulo para a negociação de SAF é de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Lembrando que o São Paulo tem toda a questão de patrimônio, do CT de Barra Funda, de Morumbi, não é só o clube e sua dívida, como aconteceram com outros aí. Né? Enfim, isso aqui não é um vídeo sobre economia, não é um vídeo sobre SAF, também nem é um tema que eu gosto muito de ficar abordando, porque eu não sou especialista, eu não sou economista. Né? Mas, de toda maneira, o preço está lá, segundo o ex-presidente impeachmentado. 2 bilhões. O Pato tem 2 bilhões? O Pato tem 2 bilhões hoje para comprar o São Paulo à vista? Porque eu não acredito muito nessa ladainha, tá? De que todo ex-jogador é bilionário, tá nadando em dinheiro, tem uma puta vida financeira estabilizada. Se fosse assim, eu não estava trabalhando como comentarista. Tá? Se fosse assim, não estava trabalhando como comentarista. Tá bom? Eu acho, é opinião. De repente tá errado. Não sei. Tá? Você não vê aí alguns ex-jogadores que efetivamente estão bem de vida. Vou dar um exemplo São Paulino aqui. Kaká. Você tá vendo o Kaká aí trabalhar como comentarista? Você tá vendo o Kaká fazer propaganda para casa de apostas? Você tá vendo o Kaká vender marmelada e goiabada na televisão? Porque efetivamente ele teve um ganho financeiro através do seu trabalho, do seu esforço pessoal, deixando claro aqui, tá? Ninguém aqui tá condenando quando os caras ganharam, deixar de ganhar na carreira. Não é esse o tom da conversa. Porque sempre, hoje em dia, é complicado. Sempre aparece um imbecil nos comentários para tentar tratar a gente como idiota, né? Não é esse o ponto. O ponto aqui, pura e simplesmente, o Pato tem 2 bilhas para ir ali bancar, comprar o São Paulo ou não? É só jogar para a torcida. É só aproveitar a torcida. Porque o contexto que eu vejo é muito isso, né? O São Paulo é um clube muito permissivo com seus ídolos, com seus ex-jogadores. Vou nem usar o termo ídolo, com seus ex-jogadores, né? Porque é uma torcida que, talvez, de todos os 12 grandes clubes do futebol brasileiro, ninguém trata os seus ex-jogadores com tanto carinho, amor e respeito, empatia e agradecimento e gratidão quanto a torcida do São Paulo. Ninguém trata. Ninguém trata, ninguém trata. Ninguém trata. E é claro que tem muitos ex-jogadores que se aproveitam disso.
se aproveitam disso para viralizar nas redes sociais, tá sempre aí na boca da galera. E eu não tô falando que isso aqui é uma coisa negativa, que os caras são. Vai, vou usar palavrão aqui, desculpa, que os caras são cuzões por fazerem isso. Não. É você tem que estar onde você se sente bem, onde você é bem tratado, onde você. É, as pessoas gostam de você, as pessoas não te xingam, as pessoas não te ofendem, as pessoas não tacam coisas em você, né? A gente viu aí a apresentação do Gabigol no Santos, o que aconteceu, né? O cara foi cobrado ali pela organizada do Santos durante a apresentação. No São Paulo isso nunca aconteceria, mesmo se por um eventual aí destino a assessoria do São Paulo fizesse a apresentação do ex-jogador aí no meio do gramado do Morumbi, né? É claro que isso não é uma regra. Se o Caio Paulista voltar para o São Paulo um dia, ele vai ter que comer muita grama para superar tudo aquilo que aconteceu, né? Mas, via de regra, ninguém trata os seus ex-jogadores com tanto carinho e tanto respeito. E os caras não são bobos, os caras são muito bem assessorados, os caras sabem, né, disso. E o Pato parece que meio que surfa nessa onda, né? O Pato ele é uma exemplificação perfeita disso, porque, como eu disse, por que ele não vai lá, ele não fica dando moral lá pra torcida do Inter, onde ele foi revelado, ele foi campeão mundial, né? Ele, pelo contrário, né? Ele fala do São Paulo assim com um amor, uma gratidão que pra mim sempre soou artificial. Desculpa a sinceridade. Desculpa a sinceridade. Tá? E pra mim mostra toda essa artificialidade quando ele, na figura de um ex-atleta, sem tanta ligação, sem tanto vínculo afetivo com a camisa do clube, com a torcida do clube, e casado com uma empresária aí, né? Uma bilionária, uma herdeira aí de um império de comunicação, de um império de loteria, né? Telecena, sei lá se chama de loteria, a princípio é título de capitalização, né? Vem com esse papinho aí de comprar o São Paulo, de comprar a SAF do São Paulo. É ele ou é as pessoas que estão no entorno dele que têm esse interesse? Então eu acho que o Pato deveria ter mais cuidado, porque esse é um assunto que enche o saco. Enche o saco. Sabe? É claro que vai viralizar, é claro que a torcida vai comentar, é claro que vai ter colegas meus que vão correr para repercutir isso, né? Teve blogs aí que já, meu, o Pato escreveu lá meia-noite 5, os caras já fizeram matéria. É óbvio que vai repercutir isso, é óbvio, porque o São Paulino ainda tá, vamos dizer assim, divorciado da sua diretoria por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que ocorreu com o Casares, né? Com o Júlio Casares. Falei que eu não ia falar o nome dele, mas falei, né? Mas então o torcedor enxerga na SAF a única possibilidade. Só que o problema é que esses caras sabem disso. Quando ele vai lá e fala que ele quer comprar o São Paulo, ele sabe disso, ele sabe de tudo isso, ele sabe dessas questões, ele sabe disso, ele sabe o que você aí do outro lado está pensando. E ele sabe o que falar para agradar você que está aí do outro lado. Então eu acho que ele deveria parar com isso. Ele deveria adotar outra postura, né? Faz lá, algum tipo de ação com a molecada da base, né? Faz algum tipo de ação com a própria torcida, não sei. Compra lá 100 ingressos e distribui em dia de jogo. Não sei. Mas pura e simplesmente ficar nessa ladainha aí de comprar SAF, comprar SAF, comprar SAF, me incomoda e me irrita até certo ponto. Quero ouvir o seu tema, hein? Quero ouvir o seu tema. Aliás, teve até ali o empresário palmeirense lá da CIMED, né? Falando também que quer comprar a SAF do São Paulo. Não me consta que o São Paulo tá vendo, ainda mais para palmeirenses, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Mas, de novo, o assunto gerou toda essa celeuma, toda essa repercussão por culpa, não culpa, tá? Não é culpa, mas pela atenção que ele ganha, né? Pela repercussão que isso gera, né? É como eu disse, tem blogs por aí que o cara fala meia-noite 5, eles já põe no ar lá. Ah, quer comprar SAF do São Paulo. SAF. E é complicado, né? É complicado, né? Mas se for vender SAF, não me vendam pro Pato, por favor. Até porque, repito, o Pato tem 2 bilhas. O Pato tem 2 bilhões ali pra arcar. Ou não? Tô falando ele, não tô falando a família da mulher dele, os amigos dele, as pessoas com quem ele anda. Não é isso. Tô falando dele. Tem? Não sei. Não me consta. Não me parece. Beijo do gordo, tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações.
Vamos lá, hein, galera. Deixa o like aí, se inscreve. A gente tá batendo 60 mil inscritos, hein? Olha, é bastante, hein? É mais do que muito canal de jornalista aí mais famoso aí, né? Então, pô, dá essa moral aí, cara. Se inscreve aí, né? Deixa o like aí e, se possível, vira membro aí, ajuda a gente. Ajuda o Avante Meu Tricolor. O jornalismo independente precisa. Ô, Pato, ajuda a gente, Pato. Faz um pix aí de 5 mil pra gente aí. Duvido, né? Falando mal pra caramba de você aqui no vídeo, você vai... Mas faz esse gesto, Pato. Ajuda a gente aqui da mídia segmentada São Paulina. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Tchau.